Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar sobre ventilação mecânica, mais especificamente sobre ventilação mecânica aplicada no paciente com síndrome de desconforto respiratório agudo, que a gente também chama de SARA. Mais pra frente irei explicar para vocês, por que hoje a gente chama de síndrome de desconforto respiratório agudo, mas que a gente ainda, acaba chamando de SARA, porque acaba sendo mais fácil até mesmo para a pronúncia. Qual serão os tópicos da nossa aula de hoje? Irei falar para vocês um breve histórico sobre a síndrome de desconforto respiratório agudo, quais são os fatores de risco e as causas, bem como sobre a fisiopatologia, sobre lesões pulmonares induzidas pela ventilação mecânica e, por fim, como ventilar esse tipo de paciente. Quando é que surgiu, então, a conhecida hoje síndrome de desconforto respiratório agudo? Em 1967, Archibald e colaboradores descreveram 12 casos de pacientes na Guerra do Vietnã com um quadro parecido de desconforto respiratório, cianose refratária à oxigenoterapia, que são aqueles pacientes que apresentam, por mais que estão recebendo oxigenoterapia, apresentam cianose, diminuição de complacência e infiltrado difuso na radiografia. Inicialmente, a SARA ela foi descrita como pulmão de choque. O que significa isso? Que era uma doença associada aos casos de choque séptico, que era aqueles pacientes que entravam em choque séptico e na sequência desenvolviam a SARA. Até hoje, muito a sepse e a SARA elas estão relacionadas. Muitos pacientes que evoluem com sepse acabam evoluindo posteriormente com síndrome de desconforto respiratório agudo. Na sequência, depois de ser chamada de pulmão de choque, a SARA foi chamada de síndrome da angústia respiratória do adulto, que é a conhecida SARA, que a gente tanto fala, por facilidade da pronúncia até mesmo, Em 1994, ela foi descrita como síndrome de desconforto respiratório agudo, SDRA, que é a sigla mais conhecida até hoje, porém por facilidades de pronúncia a gente ainda chama de SARA, tá? Em inglês, SDRA vocês vão encontrar como ARDS. Em relação à definição da doença, em 1998 aconteceu uma conferência americana e um consenso europeu que definiram que SARA, ou síndrome de desconforto respiratório agudo, seria descrita como presença de filtrado radiológico pulmonar bilateral, relação pressão parcial arterial de oxigênio e fração inspirada de oxigênio, relação PF, menor que 200 e pressão capilar pulmonar menor que 18, para excluir questão de origem cardíaca. Bom, porém, em 2012, as diretrizes brasileiras, também publicaram isso nas suas diretrizes de 2013, ocorreu uma definição de Berlim, famosa e conhecida até hoje, o qual definiu os critérios para a definição da SARA, aonde levava em consideração o aparecimento súbito, dentro de uma semana, após a exposição de fatores de risco, o aparecimento ou piora dos sintomas respiratórios, associados à hipoxemia. Além disso, associados à origem do edema, ou seja, de uma insuficiência respiratória que não era de origem cardíaca, então se excluía-se a insuficiência, pacientes que poderiam estar com essa insuficiência respiratória por alguma origem de insuficiência cardíaca ou de alguma sobrecarga volêmica, e também pacientes que apresentavam alguma anormalidade radiológica, principalmente presenças de opacidades bilaterais. Dentro do quadro de apresentar hipoxemia, esses pacientes são divididos em leve, moderado e grave. O que caracteriza a SARA ser leve, moderado e grave? A relação PF, ou seja, PF entre 200 e 300, 201 e 300, leve, 101 e 200, moderada, e abaixo igual a 100 é considerado, na verdade, grave, tá? Porém, não podemos esquecer que em relação à radiografia,
a gente tem que excluir questões de presença de nódulos, derrames, massas e colapsos lobares ou pulmonares. Tá? Então, até hoje, essa definição de Berlin ela é utilizada como critério para a definição da SARA. Tá? Então, aparecimento dos sintomas dentro de uma semana, né, sintomas respiratórios, hipoxemia, sendo que dentro das suas classificações, né, leve, moderado, grave, a partir dos valores da relação PF, excluir a origem desse edema, né, dessa insuficiência respiratória, ser de origem não cardíaca, né, e a presença de opacidades bilaterais na radiografia de tórax. Teve um guideline publicado mais recentemente que definiu, então, que a SARA seria a presença de uma inflamação aguda que afeta a membrana alvéolo-capilar. Isso causaria um aumento da permeabilidade da membrana com edema pulmonar. Então, essa quantidade de líquido ela entraria dentro do alvéolo e isso causaria uma grande quantidade de edema, de líquido nesse espaço alveolar. Isso inativaria o surfactante. Inativando o surfactante, a gente aumenta, né, a tensão superficial do alvéolo, tendendo ao colabamento, ao colapso alveolar. Estima-se que a incidência seja de 10%, sendo que com um quarto desses necessitando de ventilação mecânica invasiva. E a mortalidade nessa doença, ela varia de 24% a 48%. 24% daqueles pacientes que têm um quadro mais moderado e 48% naqueles pacientes que evoluem com um quadro mais grave. Em relação à radiografia, essa é uma radiografia clássica, né, de um paciente com infiltrado difuso. Observa-se que os 4 quadrantes pulmonares estão com infiltrados. Então, quando a gente se depara com um raio-x desse, de cara, né, a gente já imagina a evolução que essa doença está tomando. Esse quadro clínico em específico dessa imagem, ele representa cerca de 20% das internações hospitalares, ou seja, principalmente em UTIs, e a mortalidade ela está variando aí de 26% a 46%, dependendo, né, da gravidade moderada ou grave. Quais são os fatores de risco para essa doença? Pneumonias, né, principalmente pneumonias que não foram tratadas adequadamente, que evoluíram, situações de aspiração de conteúdo gástrico, transfusão de sangue e de hemoderivados, sepse, pancreatite, cirurgias de alto risco, alcoolismo crônico e politraumatismo. Porém, o que eu quero chamar a atenção para vocês é o que eu já falei até lá no começo, né? É a situação de sepse. Sepse e síndrome de desconforto respiratório agudo estão frequentemente relacionadas. Por quê? Aproximadamente 85% dos pacientes sépticos necessitarão de ventilação mecânica e metade desses pacientes alcançam um critério para o diagnóstico de SARA. Como é que alcança critério para o diagnóstico de SARA, professora? Critérios de Berlin, né? Sintomas respiratórios evoluindo em uma situação aguda em torno de uma semana, pacientes que apresentam alteração da relação PF, ou seja, hipoxemia, pacientes que têm uma insuficiência respiratória de origem não cardíaca e apresentam uma radiografia de tórax muito clássica, como que eu mostrei para vocês anteriormente. Quais são as principais causas? Bom, em relação às causas, a gente tem causas pulmonares e causas extrapulmonares. Dentre as causas pulmonares, podemos citar como mais frequente pneumonias, aspiração de conteúdo gástrico. Entre as causas extrapulmonares, sepse, traumas não torácicos graves, como choques e múltiplas transfusões. Causas menos frequentes, situações de contusão pulmonar, situações de quase afogamento, situações de embolia gordurosa, inalação tóxica, e extrapulmonares, overdoses, pancreatites agudas, situações de bypass cardiopulmonar, bypass, né, cardiopulmonar, que são situações, bypass significa comunicação, né, de alguma cirurgia cardíaca, hiperperfusões para reanimação
em situação de emergência. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês são as situações das causas mais frequentes, né? Geralmente, a causa mais frequente pulmonar são as pneumonias e as causas mais frequentes extrapulmonar são as situações de sepse. Quando a gente fala em fisiopatologia da doença, a gente não pode deixar de relembrar, né, como é que é a anatomia do nosso alvéolo. Aqui está uma foto, uma imagem, na verdade, da característica de um alvéolo, mostrando classicamente aqui o capilar, todas as estruturas da membrana desse alvéolo, bem como presença de surfactante, as células alveolares tipo 1, que são extremamente finas, né, para permitir a passagem, né, do oxigênio e do gás carbônico para dentro e para fora do alvéolo, células alveolares tipo 2, a gente tem a presença de leucócitos, de polimorfonucleares, então toda a estrutura intacta aqui que permite todo o processo de respiração, né, de hematose, de troca gasosa, que a gente consegue fazer em situações de normalidade. Porém, a partir do momento, né, que o nosso alvéolo ele é atacado por algum vírus, por alguma bactéria, por um agente diferente, né, do ambiente que o nosso alvéolo está acostumado, essa bactéria, esse vírus, ele é um agente invasor que vai alterar toda essa estrutura. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de um vírus, de uma bactéria invadindo o nosso alvéolo, causando, né, a ativação de todo o nosso sistema de defesa, de macrófagos, né, para que tentem recuperar, tentem, de certa forma, mandar embora todas essas bactérias, né, que estão nos atacando. Como uma reação imediata dessa invasão, a gente tem a presença de mortes dessas células que se compõem a estrutura do nosso alvéolo. Então, perde-se células alveolares tipo 1, perde-se a estrutura de células alveolares tipo 2, e a gente tem um dano muito grande em toda essa estrutura, perdendo então a estrutura desse alvéolo, facilmente ocorre a infiltração, né, de líquido para dentro desse alvéolo, causando o que a gente falou desde antes, né, essa presença desse edema. E a gente tem então um alvéolo totalmente injuriado, um alvéolo doente. Quando o oxigênio entra aqui, né, supomos que aqui está nossos bronquíolos respiratórios, aqui onde está meu mouse, o oxigênio entra nesse alvéolo, porém ele não consegue fazer troca gasosa. Olha a quantidade de líquido que tem aqui, a quantidade de edema, a quantidade de células inflamatórias que estão tentando conter, né, toda essa lesão que o nosso pulmão nosso alvéolo está sofrendo. E aí, depois que o nosso alvéolo, né, foi atacado, o nosso corpo passa por um processo, nosso alvéolo passa por um processo de remodelamento. Porém, a gente sabe, né, que tudo que passa por um remodelamento não é reconstruído da forma igual como era antes. Então, podemos dizer que a doença ela tem uma evolução clínica caracterizada por uma fase exudativa, que é a primeira semana, onde a gente tem um edema intersticial muito grande, né, um alvéolo cheio de líquido, que é o pico do edema da doença. Uma fase 2, que é a fase proliferativa, que é após 7 dias da doença, onde começa a resolver esse edema, tem-se ainda um infiltrado intersticial e a gente começa a ter uma deposição de colágeno também para começar a querer remodelar esse alvéolo. Na fase proliferativa fibrótica, que é uma fase mais avançada, são em situações de doença geralmente prolongada, onde a doença não se resolveu, né? E aí a gente vai ter a formação de fibrose e formação de cistos, que é o que a gente não quer que aconteça, a gente não quer deixar chegar nessa fase de formação de fibrose. Uma característica bem marcante da síndrome de desconforto respiratório agudo é o comportamento. A gente tem o que a gente chama de heterogeneidade da doença, que é geralmente algumas áreas pulmonares, alguns alvéolos completamente ventilados, outros alvéolos parcialmente ventilados, né?
e outros alvéolos totalmente colapsados. Podemos observar nessa imagem à esquerda que as áreas dependentes, que são essas áreas que a gente chama de áreas superimpostas, né, pela gravidade, justapostas, né, pela gravidade, as áreas mais inferiores e posteriores do pulmão dependentes de gravidade, são as áreas que tendem a apresentar áreas de alvéolos totalmente colapsados, que são áreas que a gente chama de, né, shunt. A gente tem perfusão, mas a gente não tem. Opa. Então, nessas situações, a gente vai ter áreas com presença de shunt, né, que são áreas perfundidas, porém não ventiladas. E aí, a gente tem esse cenário que eu estou mostrando à direita para vocês, né? Áreas do pulmão completamente ventilados, capazes de receber um volume, uma pressão para fazer a respiração, para fazer a troca gasosa. Outras áreas que estão parcialmente colapsadas e outras áreas que estão totalmente colapsadas. E é por esse motivo que se torna muitas vezes difícil de ventilar esse tipo de paciente. Porque, né, por muito tempo acreditava-se que até mesmo que esse pulmão era um pulmão duro, que era difícil de ventilar, que precisava-se altas pressões, altos volumes para abrir esses alvéolos que estão totalmente colapsados ou parcialmente colapsados. Hoje sabe-se que essa heterogeneidade da doença, ela representa um pulmão pequeno e não um pulmão duro, ou seja, um baby lung, que a gente precisa, de certa forma, ventilar esse pulmão gentilmente, né? Ventilar com carinho, e por isso que se fala-se muito hoje em ventilação protetora nos pacientes que evoluem com síndrome de desconforto respiratório agudo. Vamos lá então. Se a gente tiver um pulmão normal, recebendo uma determinada pressão, determinado volume, essa determinada pressão, determinado volume vai ser distribuído igualmente entre essa área pulmonar. Agora, se eu tiver um baby lung, um paciente, né, com síndrome de desconforto respiratório agudo, que eu tenho algumas áreas totalmente colapsadas e apenas algumas áreas capazes de receber esse volume, essa pressão, eu vou ter esse volume e essa pressão sendo distribuídas por uma menor área. E aí é que está o problema, porque eu acabo super distendendo essas áreas, que teoricamente são áreas recrutáveis, são áreas que não estão injuriadas, são áreas que ainda conseguem fazer uma ventilação pulmonar. Porém, eu estou super distendendo, eu estou botando um volume e uma pressão além da capacidade que esse alvéolo muitas vezes tem de receber. E aí eu posso causar o que daqui a pouquinho a gente vai conversar, que são os atelectraumas, os volutraumas e também os barotraumas, que são as lesões induzidas pela nossa ventilação mecânica feita de forma inadequada. Só para a gente entender esses conceitos, né, de tensão e deformação, quando a gente fala em pacientes com SARA, a gente tem que pensar que essa força, essa tensão, que é chamada de estresse, colocadas sobre o nosso pulmão, ela é representada pela nossa pressão transpulmonar. Quando a gente aumenta a pressão transpulmonar, que é a pressão alveolar menos a pressão intrapleural, a gente aumenta o volume, né? Então, essa força que a gente coloca sobre os nossos alvéolos, essa pressão transpulmonar que a gente coloca sobre o nosso pulmão, ela causa um ganho de amplitude, um ganho, né, de tamanho. E se a gente tiver uma menor área capaz de receber essa força, capaz de receber essa pressão transpulmonar, a gente vai distribuir sobre uma menor área, a gente vai causar mais deformação, a gente vai causar mais strain. E a gente causando mais deformação e mais strain, a gente tem mais chance de causar lesão pulmonar. Hoje, a gente já conhece, historicamente, né, alguns tipos de lesões pulmonares induzidas pela ventilação mecânica, conhecidos como barotrauma, volutrauma, atelectrauma, biotrauma e mais recentemente incorporou-se, né, a esses termos o ergotrauma, também chamado de mechanical bowel.
O barotrauma ele já é conhecido, né, desde 1970 por ser um dano causado por altas pressões colocadas no pulmão desses pacientes. O volutrauma, dano causado por altos volumes. Atelectrauma, por uma lesão alveolar induzida por uma abertura e fechamento cíclico dos alvéolos. E o biotrauma, ele é um termo mais recente, de certa forma, que ele engloba, né, as causas de barotrauma e de volutrauma, que muitas vezes a gente tem tanto barotrauma quanto volutrauma nesses pulmões, né? E em 2016, Gattinoni e colaboradores lançaram um termo bastante falado hoje em dia, né, que é o tal do mechanical power, que nada mais é do que a energia mecânica que a gente aplica sobre os pulmões durante a ventilação mecânica. E graças, né, a esses pesquisadores, hoje a gente já tem uma fórmula para calcular esse mechanical power, para saber qual é a força mecânica, ou seja, a força que o ventilador mecânico está exercendo sobre o pulmão do paciente que eu estou ventilando. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês essa fórmula, que é uma das formas que a gente tem de evitar lesões induzidas pela ventilação mecânica. Quando a gente fala em dano pulmonar induzido pela ventilação mecânica, como eu citei para vocês, historicamente a gente conhece alguns termos, né? Barotrauma, volutrauma, atelectrauma. Biotrauma, e mais recentemente incorporou-se a esse termo o mechanical power. Esses termos, né, bastante conhecidos, bastante falados, são termos que de certa forma causam danos na estrutura do nosso alvéolo, seja por volume, seja por pressão, que isso vai causar alguns efeitos biológicos, ativação e liberação de alguns mediadores inflamatórios pelo dano que a gente está causando por essa pressão e por esse volume colocado de forma inadequada. Isso vai causar um efeito fisiológico de aumento de regiões de espaço morto, ou seja, de alvéolos incapacitados de receberem oxigênio e de realizar a troca gasosa. Então, uma cascata, né? Uma coisa que a gente faz para ajudar o nosso paciente, que é incorporar a ventilação mecânica naquele momento. Se a gente realizar de forma incorreta, o nosso corpo, né, responde de alguma forma aquela ventilação que a gente está colocando de forma incorreta, liberando todos os fatores. A gente está causando uma lesão, a gente está ventilando, mas ao mesmo tempo a gente está causando uma lesão. O nosso corpo responde com liberação de substâncias químicas como pró-inflamatórias para tentar conter aquela lesão que a gente está causando, e isso consequentemente vai aumentar, por exemplo, situações de regiões de espaço morto, impedindo que todo aquele oxigênio que a gente está botando para dentro da veia do paciente faça a troca gasosa. E aí essa nossa ventilação ela não vai ser efetiva. Então, por que eu falo bastante sobre isso na aula de SARA? Porque quando a gente fala em ventilar um paciente com SARA, a gente precisa de um conhecimento mínimo de ventilação mecânica, e a gente não pode esquecer que grandes volumes, grandes pressões, ventilação de forma inadequada desses pacientes causam lesões pulmonares. Pelo exemplo que eu citei para vocês, né? Pelo exemplo não, né? Pelo que eu mostrei para vocês aqui em cima, mostrando que esses pacientes têm áreas que não são potencialmente recrutáveis. E se eles têm áreas que não são potencialmente recrutáveis, não adianta a gente tentar botar altas pressões, altos volumes. Às vezes a gente coloca mais pressões um pouco mais altas, né, nesses indivíduos para tentar ventilar eles adequadamente. Mas a gente coloca baseado em critérios, não é, porque é um paciente com SARA, eu preciso botar pressões mais altas, volumes mais altos. Isso precisa ser avaliado individualmente, fazendo todos os cálculos de ventilação mecânica, todos os cálculos de mecânica do sistema respiratório do seu paciente, tá? Então, muita atenção ao ventilar um paciente com SARA. Quando a gente fala em controlar essa ventilação mecânica, hoje, né, graças aos os pesquisadores da área, né, lançaram recentemente essa fórmula que é do Mechanical Power, aonde a gente leva em consideração a frequência respiratória, o volume corrente, a pressão de pico,
e a driving pressure, que é a pressão platô, menos a PIP. A pressão platô é a pressão de extensão alveolar e a PIP é a PIP que a gente colocou no paciente, né? Faz a platô menos a PIP, a gente tem a driving pressure. E aí a gente vai ter exatamente qual a pressão de extensão alveolar. Divide por 2, depois faz o cálculo. Então, a mechanical power, ela leva em considerações parâmetros que a gente coloca para ventilar o paciente. E a partir desse cálculo, a gente tem ideia de qual é a força, qual é a deformação que a gente está causando no pulmão dos nossos pacientes. O que a gente tem como valores de referência para mechanical power? Sabe-se que valores maiores que 17 para pacientes sem SARA já são valores que causam risco de lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Para pacientes com SARA, valores maiores que 22 são valores potenciais, né, a causar algum risco da ventilação, de lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Então, graças a Deus, hoje a gente já tem como calcular qual é a energia, qual é a força que aqueles parâmetros que a gente escolheu para ventilar o paciente está gerando sobre o pulmão do nosso indivíduo. Então, a gente tem como individualizar a ventilação mecânica. A ventilação mecânica não é receita de bolo. Nosso corpo, nosso pulmão é diferente, independente de termos características parecidas. Então, a gente precisa fazer isso de forma individualizada. Já existem alguns estudos mostrando que qualquer acréscimo de 5 joules no cálculo de mechanical power já causa aumento do risco de mortalidade nos indivíduos intra-hospitalar. Então, é um cálculo que nos ajuda bastante a saber como está a nossa ventilação mecânica. Então, se vocês olharem para esse cálculo, vocês vão ver que ele leva em consideração a frequência respiratória, volume corrente, pressão de pico, driving pressure. Então, são parâmetros que a gente coloca no ventilador mecânico. Então, a gente tem como ajustar essa mechanical power para ficar dentro dos parâmetros recomendados para a gente não causar nenhum tipo de lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica.